Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Como funciona o programa PED-MEIA de incentivo à conclusão do ensino médio? O Plano PED-MEIA, implementado pelo Ministério da Educação, constitui uma das iniciativas do governo federal visando combater a evasão e a desistência dos estudos no ensino médio, estabelecendo regras claras, apesar de ainda gerar controvérsias. Este programa propõe oferecer até R$ 9.200 aos alunos que completarem os 3 anos do ensino médio e participarem do Enem, atuando como uma forma de poupança que busca também reduzir as disparidades no acesso ao ensino superior e ao ambiente profissional. Dados consolidados pelo IBGE e levantados pelo Instituto Unibanco em 2020 apontam que a taxa de abandono escolar no ensino médio atingiu 6,9%. De acordo com uma análise realizada pelo MEC, os estudantes com maior risco de abandonar os estudos antes da formatura incluem aqueles de famílias de baixa renda, predominantemente negros, que são prematuramente inseridos no mercado de trabalho ou enfrentam a gravidez na adolescência. Mônica Ribeiro da Silva, professora e pesquisadora com pós-doutorado em políticas educacionais pela Universidade Federal do Paraná, expressa cautela em relação ao programa. Ela reconhece a importância do suporte financeiro como um estímulo para a permanência dos jovens na escola, mas ressalta que essa medida por si só não é suficiente para resolver a questão. Acho que é importante que se tenha clareza que nós passamos por um processo no ensino médio brasileiro, sim, de elevado abandono e evasão escolar, porém, é importante, antes de qualquer coisa, que se identifiquem as causas da evasão e do abandono. Segundo a professora Mônica, qualquer medida para conter o abandono, além de ser uma medida paliativa, só não vai ser suficiente para reverter o problema, considerado por ela um problema estrutural. Ela explica que é preciso fazer um diagnóstico qualificado com dados e análises para saber quais são as diferentes causas, pois elas não são apenas por razões financeiras. Segundo ela, é preciso pensar num conjunto de políticas públicas articuladas que sejam capazes de reverter o problema de forma integral. O governo já publicou 2 portarias que definem as regras do programa. Segundo elas, para participar é preciso estar matriculado no ensino médio ou na educação de jovens e adultos de escolas públicas e também ter entre 14 e 24 anos e fazer parte de família inscrita no Cadastro Único. O benefício será pago em etapas da seguinte forma: matrícula no valor de R$ 200, frequência no valor anual de R$ 1.800, conclusão do ano no valor anual de R$ 1.000 e Enem em parcela única de R$ 200. Quem reprovar 2 vezes consecutivas, abandonar os estudos por 2 anos ou cometer qualquer fraude será desligado do programa. A estudante do Centro Educacional 8 do Gama, Ana Carolina Alves, tem 16 anos e cursa o 3º ano do ensino médio. Ela não vai receber o benefício, mas acredita que o programa é um grande incentivo e uma grande ajuda para garantir o futuro dos estudantes. Mas para ela, não é a solução para tudo que considera errado no ensino médio. E na minha concepção, o programa não irá combater 100%, obviamente, a evasão escolar. De momento ajudará sim, e muito. E esse incentivo deveria ser mais ampliado nas unidades de ensino, com opiniões abertas entre alunos e professores. Para quem se enquadra nas regras, o incentivo matrícula de R$ 200 será pago entre os dias 26 de março e 7 de abril. Imposto de Renda 2024. Confira o prazo para enviar informe de rendimentos. Os empregadores, bancos e corretoras de valores estão obrigados a fornecer aos seus funcionários e clientes, respectivamente, os informes detalhando os rendimentos do ano de 2023, incluindo aqueles provenientes de aplicações financeiras. Estes documentos são indispensáveis para a realização da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, o IRPF, de 2024.
Um processo que, embora recorrente, sempre traz consigo um misto de ansiedade e dúvidas sobre procedimentos corretos e eficientes. Os informes de rendimentos detalham o total dos rendimentos tributáveis, como salários, e os não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, a exemplo do 13º salário. Além disso, incluem informações sobre descontos do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, imposto de renda retido na fonte, eventuais rendimentos isentos e despesas com planos de saúde ou odontológico coletivos. O prazo para enviar os informes para a Receita Federal vai até dia 29 de fevereiro de 2024. Esses dados são essenciais para preencher a declaração do IRPF, cujo prazo de entrega sem multa se estende de 15 de março a 31 de maio de 2024. Para os contribuintes, o conhecimento das nuances da declaração do IRPF é fundamental, especialmente no que tange aos limites de isenção. A medida provisória publicada recentemente ajustou a tabela progressiva mensal do imposto de renda, elevando o limite de isenção para rendimentos de até R$ 2.259,20 após o desconto simplificado. Isso significa que indivíduos com rendimentos de até R$ 2.824 mensais podem ser beneficiados pela isenção. Quem for realizar a declaração do imposto de renda este ano não será impactado pela mudança, uma vez que a declaração é baseada nos rendimentos do ano de 2023, seguindo a tabela que estava em uso no ano anterior. Qualquer excesso de imposto retido na fonte de janeiro a abril de 2023, período em que ainda estava em vigor a tabela de isenção de 2015, será compensado na declaração de ajuste. Isso se dará através de uma restituição maior ou na redução do montante devido do imposto. A Receita Federal do Brasil oferece uma orientação para todos os contribuintes: a conservação dos informes de rendimentos e demais documentos comprobatórios por no mínimo 5 anos. Este cuidado é essencial para evitar possíveis transtornos com a fiscalização futura, garantindo que todas as informações declaradas possam ser verificadas caso necessário. A disponibilização dos informes pode ser realizada por meio físico, via correio, ou digitalmente, por e-mail, internet ou intranet, oferecendo assim flexibilidade tanto para as entidades empregadoras quanto para os contribuintes. Esta flexibilidade é particularmente relevante em um cenário cada vez mais digital, onde a eficiência e a praticidade são valores em ascensão. A preparação para a declaração do IRPF 2024 envolve uma série de etapas e requisitos que devem ser meticulosamente seguidos, desde a obtenção dos informes de rendimentos até o preenchimento e entrega da declaração. É essencial estar atento aos prazos, às mudanças na legislação e às orientações da Receita Federal. Uma abordagem organizada e proativa não apenas facilita o cumprimento das obrigações fiscais, mas também contribui para a tranquilidade financeira do contribuinte ao longo do ano. 4 dicas essenciais para gestores de convênios sobre a Instrução Normativa TCU número 93 de 2024. O Tribunal de Contas da União, o TCU, publicou no início de 2024 uma instrução normativa focada na fiscalização dos recursos destinados a estados, Distrito Federal e municípios através de transferências especiais. A divulgação da Instrução Normativa número 93, de 17 de janeiro de 2024, marcou a introdução de novas regras para a supervisão dos recursos distribuídos através das transferências especiais, conhecidas como emendas PIX. Gerir convênios representa um desafio que demanda expertise técnica, ética e legal para garantir uma aplicação eficaz e transparente dos recursos públicos. Esta normativa será essencial para os gestores, pois esclarece procedimentos e responsabilidades na administração dessas transferências, as quais vinham enfrentando críticas pela falta de transparência e por uma fiscalização considerada frouxa por parte da União. Em resposta e no cumprimento de seu papel institucional, o TCU elaborou essas normas com o objetivo de garantir mais transparência na utilização destes fundos pelos entes federativos. Aqui destacamos 4 orientações fundamentais que cada gestor de convênios precisa conhecer, conforme estabelecido pela recente Instrução Normativa número 93 do TCU, visando prevenir problemas na aplicação dos recursos públicos.
A primeira e mais fundamental dica é se familiarizar profundamente com as diretrizes estabelecidas pela instrução normativa. Entender cada detalhe da instrução é crucial para garantir que a gestão dos recursos esteja em conformidade com as normativas legais. A instrução normativa detalha os procedimentos para a fiscalização dos recursos, incluindo a forma como os repasses devem ser realizados, critérios de prestação de contas e mecanismos de controle interno. Este conhecimento permitirá que você estabeleça processos de gestão alinhados com as expectativas do TCU, minimizando os riscos de desvios e irregularidades. É essencial, além de compreender a normativa do TCU, aprofundar-se na Portaria Interministerial MS-EGOV número 6.411, de 15 de junho de 2021, que estabeleceu regulamentos para as transferências especiais. Embora esta legislação tenha sido concebida para simplificar e desburocratizar os processos, ela já introduzia determinadas limitações ao emprego dos recursos provenientes das emendas especiais. A segunda dica é implementar sistemas de controle interno robustos. A Instrução Normativa número 93 enfatiza a importância dos sistemas de controle interno para a fiscalização eficaz dos recursos transferidos. Como gestor, é imprescindível que você implemente e mantenha sistemas de controle que assegurem a correta aplicação dos recursos, a conformidade com as metas estabelecidas no plano de ação e a transparência nas operações financeiras. Setores como a contabilidade, tesouraria e licitação devem estar cientes sobre as regras da Instrução Normativa número 93 quando da utilização desses recursos, pois apesar de ser uma verba onde quem determina o objeto é o ente federado, a sua utilização deve estar em conformidade com a legislação. Estes sistemas devem incluir procedimentos de auditoria interna, monitoramento contínuo das atividades e mecanismos de correção imediata em caso de detecção de falhas ou irregularidades. Existem situações em que prefeituras redirecionaram os recursos para suas próprias contas sem realmente aplicá-los conforme especificado no plano de ação proposto. Casos assim podem acarretar em tomada de contas especial, o que implicaria em devolução integral dos recursos e crime de responsabilidade fiscal. O parágrafo 5º da normativa afirma que os recursos recebidos por meio de transferências especiais deverão ser movimentados em uma conta corrente específica para cada transferência em agência bancária de instituição federal oficial onde houver, vedada a transferência financeira para outras contas correntes. A terceira dica é assegurar transparência total na prestação de contas. A transparência na gestão dos recursos públicos é um pilar fundamental mencionado na Instrução Normativa número 93. Portanto, assegurar uma prestação de contas clara e detalhada é essencial. Isso inclui a documentação completa de todas as transações, decisões de alocação de recursos e resultados alcançados com os projetos financiados. Utilize plataformas de divulgação pública e sistemas eletrônicos de acompanhamento para garantir que a sociedade possa fiscalizar e acompanhar a aplicação dos recursos de maneira simples e direta. O plano de ação é identificado por um número gerado pela plataforma TransfereGov. Para auxiliar na fiscalização pelos órgãos de controle, recomenda-se incluir este número nas divulgações do processo licitatório e no comprometimento financeiro dos valores associados a essas verbas. A clara identificação da correta aplicação das transferências especiais pode contribuir significativamente para a aprovação da prestação de contas. Finalmente, a quarta e última dica é promover a capacitação contínua da equipe envolvida na gestão dos convênios. Isso é vital para o sucesso e conformidade com a instrução normativa. A complexidade das normativas e a constante evolução das práticas de gestão exigem um investimento contínuo em treinamento. Promova reuniões, workshops e outras formas de capacitação para assegurar que todos os membros da equipe estejam atualizados sobre as melhores práticas e a legislação vigente e se mantenha sempre informado pelo portal Convênios. A adesão às diretrizes da Instrução Normativa número 93 não apenas garante a legalidade e eficiência na gestão dos recursos públicos, mas também contribui para a construção de uma relação de confiança entre governo, gestores e sociedade. Implementando estas dicas, gestores de convênios estarão melhor equipados para enfrentar os desafios da fiscalização e gestão de recursos, promovendo o desenvolvimento sustentável e a justiça social.
Governo anunciou 1,5 bilhão de reais para estados e municípios no combate à dengue. O governo federal, através do Ministério da Saúde, anunciou na terça-feira a liberação de 1,5 bilhão de reais em recursos financeiros para estados, municípios e o Distrito Federal, com o objetivo de reforçar o combate à dengue, doença cujos casos têm registrado aumento significativo. Esta nova parcela de financiamento se soma aos 256 milhões de reais previamente prometidos em novembro de 2023, destacando o compromisso do governo com a saúde pública. De acordo com informações do Ministério da Saúde, os fundos serão alocados para a implementação de uma variedade de estratégias de prevenção, controle e mitigação de riscos relacionados à saúde pública, especialmente em resposta a situações que possam ter caráter epidemiológico, resultar de desastres naturais ou derivar da falta de assistência à população. Para que estados e municípios tenham acesso a esses recursos, é necessário que enviem ao Ministério um ofício formalizando a declaração de emergência em saúde. César Lima, consultor de orçamento público, esclarece que este procedimento é uma etapa crucial para garantir que os fundos sejam empregados de maneira eficaz no enfrentamento dos desafios impostos pela dengue. Ele esclarece que, para receber esses recursos, os estados ou municípios devem enviar para o governo federal um ofício solicitando e também um plano de ação para a utilização desses recursos, com valores a serem empregados e de que forma eles serão empregados. Também deve-se comprovar que os recursos que hoje eles recebem não dão conta do atendimento da população devido a esse surto de dengue. Os repasses dos recursos serão mensais durante a vigência do decreto de emergência. O cálculo dos recursos vai considerar alguns critérios, como destaca o consultor de orçamento. O cálculo desses recursos a serem encaminhados serão feitos em 3 áreas, né? Atenção primária, vai considerar a quantidade de equipes, programas e serviços que são cofinanciados pela Secretaria de Atenção Primária, né? E levando em conta também o teto federal. No serviço de média e alta complexidade, considera a assistência à saúde prestada pela rede de atenção e urgências, né? E na vigilância em saúde, o cálculo será relacionado às ações de vigilância em saúde no enfrentamento do surto de dengue. O Brasil já registrou 532.921 casos prováveis de dengue em 2024. Até o momento, 84 mortes pela doença foram confirmadas e 348 estão sob investigação. Em um levantamento realizado pelo Ministério da Saúde em conjunto com a Fiocruz, estima-se que o número de casos de dengue no Brasil pode chegar a 5 milhões este ano. Ainda de acordo com a pasta, as regiões que mais apresentam casos prováveis de dengue são Sudeste, com 324.385 casos prováveis, e Centro-Oeste, com 106.368. Na sequência aparecem as regiões Sul, Norte e Nordeste. Segundo a médica infectologista e assessora da Sociedade Brasileira de Infectologia, Eliana Bicudo, o aumento do número de casos de dengue está relacionado a um conjunto de fatores, tanto ambientais, as ondas de calor e chuvas intensas, como a ausência de saneamento básico. Ela destaca que a prevenção da dengue passa pelo controle de criadouros do mosquito transmissor da doença. A prevenção da dengue, ela passa pelo controle dos criadouros. O que são os criadouros? Local que permite a multiplicação do mosquito. Não são vasinhos de plantas só dentro do seu domicílio que vai causar essa multiplicação do vetor. E sim, o destino adequado do seu lixo doméstico e industrial. Procurado pelo portal, o Ministério da Saúde não deu resposta até o fechamento desta reportagem sobre quando os valores anunciados deverão ser repassados e se o valor anunciado em novembro já chegou aos estados e municípios. Em portaria publicada na sexta-feira passada, dia 9, a pasta também anunciou uma otimização para acelerar a liberação de recursos para estados e municípios que decretarem emergência para outras arboviroses ou situações que acometam a saúde pública. Municípios vizinhos à mineração receberão pagamento mensal da Cefem, confirma a ANM. Os municípios vizinhos às zonas de mineração receberão a partir deste ano, mensalmente, o pagamento da Cefem, a contribuição financeira pela exploração mineral, conforme anunciou Daniel Polack, superintendente de arrecadação e fiscalização de receitas da Agência Nacional de Mineração, a ANM.
Em 8 de fevereiro, a ANM repassou 102,8 milhões de reais a municípios e estados adjacentes a áreas de exploração mineral. Desse total, aproximadamente 100,7 milhões de reais foram destinados a 4.902 municípios, resultando em uma média de R$20 mil para cada um. Esses valores correspondem à CEFEM acumulada de maio a dezembro do ano anterior. Polack esclareceu que em 2023 houve um acúmulo dos pagamentos por 7 meses consecutivos devido à prioridade da agência em quitar, inicialmente, as dívidas com os municípios impactados por outras categorias de royalties minerais. Isso ocorre porque a CEFEM para municípios próximos a áreas de mineração é considerada uma receita secundária. Os valores destinados aos municípios afetados por serem limítrofes de um processo minerário produtor teve o seu pagamento efetuado somente após a apuração dos outros afetados pelas demais modalidades, porque ele é justamente um pagamento residual. Quando não ocorre algum tipo de afetação, seja ferrovia, o mineroduto, operações portuárias ou a presença de estruturas de mineração, para aquela substância específica, vai de acordo com o que está na legislação e no decreto para os municípios limítrofes. Dessa forma, a ANM calculou mais de 60 mil fatores percentuais de distribuição, onde, por exemplo, se um município produtor de minério de ouro tem 7 municípios vizinhos, foi aplicado um percentual de 60% do peso para a população e 40% do peso para a área em hectares dos municípios, detalhou o representante da ANM. Cada um desses 7 municípios fica com um percentual de distribuição que é destinado da CEFEM, dos 15% que iria para a modalidade de afetação, que não houve nenhum tipo de estrutura ou ferrovia, dutos e portos. Para o consultor de orçamento César Lima, apesar de não serem valores muito expressivos, os prefeitos dos municípios beneficiados saberão usar os recursos recebidos da ANM com sabedoria. Apesar do pequeno valor por município, são recursos que certamente poderão ser usados para alguma melhoria, algum custeio, como são recursos livres, não há uma amarração para esses recursos, mas com certeza serão usados aí com sabedoria para a melhoria da qualidade de vida da população desses municípios. Os municípios que fazem fronteira com áreas de atividade mineradora autorizada e declarada para o recolhimento da CEFEM são identificados como limítrofes. Com a implementação da Lei 14.514 de 2022, esses municípios adjacentes aos centros de produção mineral ganharam o direito de receber a CEFEM. De acordo com o Decreto 11.659 de 2023, se a exploração mineral específica não envolver o uso de ferrovias e infraestruturas de mineração, portos ou minerodutos, os municípios vizinhos às áreas de produção deverão receber a parte que lhes corresponde da CEFEM. O município limítrofe que mais recebeu recursos desta vez, no acumulado de maio a dezembro, foi Água Azul do Norte, no Pará, com aproximadamente R$3 milhões. A localidade foi seguida por Unai, em Minas Gerais, com 2,6 milhões e Belo Horizonte, com 2,1 milhões. Já entre os estados, Mato Grosso foi o principal beneficiado com recursos dos royalties da mineração, com cerca de R$255 mil, seguido de Mato Grosso do Sul, com quase 153 mil, e Pará, com pouco mais de 105 mil. Para saber quanto sua prefeitura ou governo do seu estado recebeu, acesse o link disponível em portalconvênios.com. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!